noite, que é a palestra do professor Márcio Eduardo Broto, professor da Escola de Ciências Sociais Aplicadas, professor do curso de Serviço Social. Vamos ter aí o debate do tema da diversidade das relações sociais. Queremos agradecer, a participação de todo mundo, a vinda em nome da escola, em nome do professor Benjamin, que é o nosso diretor, da professora Maria Rita, que é diretora adjunta, e da minha pessoa, que além de coordenadora do curso de Serviço Social, sou a diretora acadêmica, vamos dizer que em boa parte muito responsável pelo que vocês estão tendo durante essa semana em termos de interdisciplinariedade. Espero que vocês aproveitem a palestra do professor Márcio. Tenham uma boa noite. Obrigado, professora Mariana. Bem, boa noite a todas e todos. Acho que a professora Mariana já me apresentou, não precisa aqui repetir, Na verdade, a gente sempre procura falar um pouquinho quem somos, mas em si, queria dizer que eu tenho satisfação de fazer parte desse grupo docente da Oliveira Rio. Queria parabenizar a iniciativa da Escola de Ciências Sociais Aplicadas, acho que é uma iniciativa extremamente louvável, e aí parabenizo o professor Benjamin, que é o nosso diretor, a professora Maria Rita, diretora adjunta, a professora Marina Moedo. Queria também parabenizar as coordenações de cursos, professores e todos vocês alunos que, na verdade, aderiram a essa proposta, vieram aqui essa semana, compartilharam de diversos debates, exerceram a diversidade, concordando ou não em pontos de vistas, sejam eles de consenso ou até de discordância, com algumas colaborações, mas eu acho que isso é de extrema significância. Então, queria também agradecer e dizer que a participação ela é extremamente fundamental. Então, tem um grupo de alunos que não está aqui nesse auditório, estão assistindo por transmissão simultânea. Agradecer a todos que estão também sentados na sala de transmissão simultânea e dizer que a palestra é fruto de um texto, a iniciativa da escola de fazer uma prova integrada, e aí um texto sobre diversidade e relações sociais. Pode passar o primeiro slide aí, por favor? Um texto sobre diversidade de relações sociais e defesa da cidadania e dos direitos humanos. Na verdade, a ideia, ao ser convidado para construir o texto, e na verdade esse convite se deu, acho importante também significativo dizer, até falei isso na entrevista aqui para a televisão agora que a gente estava dando, de que isso demonstra uma série de produções que a Oliveira Rio vem investindo, que a gente vem investindo. Por exemplo, uma produção que a gente teve pela Escola de Ciências Sociais Aplicadas, que foi um livro que a gente publicou em dezembro de 2010, que se chama Os Hereges, Temas em Direitos Humanos, Ética e Diversidade. Na verdade, ela aborda uma série de temas que fazem parte do nosso cotidiano, de intervenção ou até de vivência, mas que são colocados sempre à margem. A gente está atuando nesses temas, mas nem sempre é investimento nas políticas públicas, dos governos, das instituições, e a gente continua ali investindo na nossa intervenção para mudar, para transformar essa sociedade. Então, essa produção foi realizada em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é uma de extrema significância, uma produção da escola com o apoio da universidade, com o apoio do reitor, e é uma publicação que a gente coloca também à disposição, que a gente tem interesse para o curso de serviço social, que a gente pode, vocês poderão ter acesso. É claro que a gente tem questão de recurso, mas a ideia não é ter lucro, a gente retirar pelo menos o que foi investido, mas é importante a gente disseminar todo esse debate que aborda temas diversos. Bem, o tema de hoje eu procurei fazer uma síntese do texto que muitos de vocês vão ler. Tentei fazer um texto, no tempo que tinha disponível, que fosse acessível, de fácil leitura, de fácil compreensão, até porque a princípio não tinha noção de quais os períodos que fariam a prova integrada ou não, então isso também é uma coisa que determina, e a ideia também não era fazer algo muito cansativo. Pode passar para o primeiro slide, por favor. E a gente, quando começa a falar do texto, eu coloco lá, diversidade, relações sociais diversas por si só.
eu tenho aqui uma coisa, é verdade, a modernidade não me deixa, eu não dou conta, já tinha esquecido que eu estava com isso na mão, vocês desculpem, tá, gente? Faz esse favorzinho, de manhã eu fiquei aqui, tá bom, desculpa, eu coloco ali, eu começo a abordar a discussão da diversidade no sentido da gente pensar ela enquanto um fenômeno concreto, objetivado e subjetivado no cotidiano das relações sociais, ou seja, algo que faz parte da nossa relação. Todos nós, indivíduos, fazemos parte de um contexto social, mesmo que nesses tempos de globalização, de financiarização do capital, onde a individualidade ela ganha um peso significativo, a gente tem que resgatar e se lembrar de que nós fazemos parte de um contexto coletivo que nos relacionamos. Claro que a produção e a reprodução dessa diversidade ela é fruto de um processo de interação entre esses indivíduos, que tem valores diversificados, identidades construídas de formas diversificadas. Então, todos nós aqui temos características distintas, formas de pensar, de se posicionar, gostos, ou seja, nós temos toda uma diferença que nos faz, que compõe esse contexto social no qual nós integramos. Então é importante a gente pensar que nessa relação que nós estabelecemos, essa relação que vai evidenciar a diversidade, os nossos posicionamentos, ou seja, cada um de nós aqui faz parte de um núcleo social, um núcleo familiar, que nos remete valores distintos. Hoje, por exemplo, estamos aqui agregados numa atividade comum, mas com certeza com posicionamentos e pensamentos diferentes. Alguns vão pensar em termos de religião de uma forma, em termos de sexualidade de outra forma, e assim por diante. Só para a gente poder ter um pouco essa noção. E aí, ao falar de diversidade, então eu falo de peculiaridades e diferenças entre os indivíduos, ou seja, impossíveis de serem padronizadas devido às características singulares de cada um. Ou seja, é isso que eu estou falando. Cada um de nós apresenta um conjunto de particularidades que formam a nossa identidade. Então, esses valores, que a gente vai ver lá na frente, eu vou falar, eles geram muitas das vezes posições de tolerância, de preconceito, eles vêm da nossa carga histórica, que vem das instituições familiares, da escola, que vão possibilitando a gente criar a nossa identidade de sujeito nessa sociedade. Aí eu cito ali um autor que diz: a diversidade se caracteriza pelo conjunto de distinções que se fazem entre todos os seres. A dinamicidade da raça humana, seu movimento constante e inacabado, leva a distinções permanentes entre as pessoas. A diversidade vai transformando os padrões que são colocados pelo tempo histórico de cada civilização. Ou seja, essa diversidade, então, ela também não é uma diversidade que não se transforma, ou seja, de tempos em tempos, ou seja, processos de evolução da humanidade, as mudanças sociais dessas relações provocam também mudanças. Exemplos, com certeza, se pegarmos questões da época dos nossos avós, a gente vai ter hoje posicionamentos muito diferenciados. Então, o casamento, ou seja, no passado, o casamento, na época de vovó, casar tinha uma importância, tinha todo um ritual que hoje, provavelmente, muitas pessoas vão dizer: não precisa mais disso tudo, eu não quero casar dessa forma. Isso foi se transformando e isso criou também formas de olhar esse processo e de se comportar diante dele. Então, terão famílias que dirão: não, o casamento é extremamente importante. Terão outros que dirão: não, hoje a modernidade já é tão grande, deixa, isso realmente influencia na mudança. E assim vai tantas outras questões polêmicas, inclusive, se a gente for entrar aqui mais a fundo, que não vai dar tempo da gente discutir uma série de outras questões. Pode passar. Se a diversidade está presente na construção da identidade de cada indivíduo, por que enfrentamos desafios de convivência com as suas diferentes formas de expressão? E aí eu coloco ali: ao longo do tempo, essas sociedades apresentam processos de ruptura
que dão ênfase nas diferenças não aceitas pelo coletivo. Ou seja, essas diferenças acabam por resultar em preconceito, discriminação e desigualdade. Né? Ou seja, nesse processo, né, de relação social, a gente tende a valorizar aquilo que é considerado consenso, ou seja, então é aceito socialmente em relação à religião, à sexualidade, né, determinados padrões, e esses padrões acabam influenciando na forma de se posicionar na relação com o outro. Então, tudo que é diverso ao núcleo social que eu faço parte, aceito por esse núcleo social do que eu faço parte, eu tendo a rejeitar, eu tendo a dizer não, até porque muitos acham que se eu disser sim, quem vai ser excluído desse núcleo sou eu, o indivíduo, que estou tendendo a mudar o posicionamento da maioria desse grupo. Pode passar. E aí, né, eu cito aí Maria Lúcia Barroco, que é uma autora que a gente usa muito no serviço social, sobretudo nas discussões de ética, que diz o seguinte: essas diferenças têm por base a intolerância, e ela fala, diante das diferenças, assumimos atitudes destrutivas, fanáticas, racistas. A diferença é negada mais do que isso, buscando destruí-la, excluir a identidade do outro através da afirmação da nossa, tomada como a única verdadeira. Ou seja, então, né, é isso que eu estou falando, a gente tende a reafirmar os padrões e os valores daquilo que a gente acredita como sendo o válido e o verdadeiro. A diversidade, então, ela configura uma realidade que impõe uma necessidade de mudança de conceitos, de repensar os conceitos atuais sobre ela. A busca pela superação, então, de práticas excludentes reafirma a legitimidade do debate sobre cidadania e direitos humanos. Então, hoje é colocada a necessidade da gente repensar, né, ou seja, como vamos nos posicionar diante de determinados fatos, como vamos lidar com determinadas questões, né, ou seja, como vemos crimes, atitudes preconceituosas, de violência, né, e como é que isso impacta, né, diante daquilo que a gente defende, sobretudo num Estado democrático, garantidor de direitos, né, em termos de cidadania e de direitos humanos. E aí é importante a gente entender um pouquinho, né, como se configura essa cidadania e esses direitos humanos. Então, é importante entender que cidadania e direitos humanos, eles entram no debate, né, na agenda, fundamentalmente, né, a partir do século XIX, como elementos essenciais, sobretudo as sociedades democráticas. Tem como marco ali, né, em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos, e esse ideal de cidadania e direitos humanos passa a embasar, a partir daí, uma série de lutas, movimentos e ações públicas. Muitas delas, inclusive, da nossa parte, resultaram lá na Constituição de 1988, garantindo direitos fundamentais essenciais. E aí, a gente coloca ali que os direitos de cidadania, eles estão relacionados a um determinado ordenamento jurídico, sendo específico dos membros de um Estado-nação, cuja Constituição delimita direitos e deveres. A ideia de cidadania está vinculada às decisões políticas, não estando necessariamente interligadas a valores universais, nem podendo ser utilizadas para justificar as violações de direitos fundamentais. Então, a gente coloca aí, vê o quê? Que a cidadania, ela surge, né, como uma questão de ordenação jurídica, ou seja, de delimitar direitos e deveres. Mas ela não se sobrepõe a direitos universais, a direitos mais amplos, né? Já pensou se cada representante da gente que pudesse lá, digamos, apresentar uma nova proposta de lei, quisesse mudar uma legislação universal válida em todos os países, a gente teria situações até mais complicadas. Uma coisa importante da gente pensar é que as leis são construídas, né, no seu contexto, pelo conjunto de representantes eleitos por nós, enquanto sociedade, né? Nós temos ali a questão da democracia representativa. E é importante também entender que essas leis, ao serem construídas, elas agregam no seu contexto, na sua construção,
a forma como esse nosso representante também pensa, né, como deveria ser de fato garantido esse direito ou não. Então essa construção também ela é feita, né, de certa forma, de como esse representante acredita que esse direito deve ser de fato exercido. Os direitos humanos, eles apresentam, né, como núcleo central o direito à vida e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana. E aí podem ser caracterizados aí de 4 formas, né, como naturais, universais, históricos, indivisíveis e interdependentes. O que significa isso? Naturais, porque são intrínsecos à natureza humana. Universais, comuns a todos os indivíduos. Históricos, porque se modificam ao longo do tempo e do processo de transformação das sociedades. E indivisíveis e interdependentes, porque não podem ser fracionados, segmentados a grupos sociais distintos. Ou seja, não pode ser, né, grupo A tem determinados direitos, B não. Ou seja, os direitos são iguais, né, a todos, tem lá, todos somos iguais perante a lei, né, ou seja, são questões importantes. E aí, pode passar, né, a gente vê ali, eu até coloquei uma chargezinha, que justamente por ser histórico, esses direitos humanos se dividem em gerações, eles foram se constituindo ao longo desse processo histórico. E aí na chargezinha diz, eu agradeço por nesse país não existir mais perseguições, torturas e mortes de presos políticos, por não haver mais censura à imprensa e mais nenhum intelectual exilado. Então, essa charge está demonstrando o quê? Está demonstrando aí garantia de direitos civis, que é a primeira geração de direitos humanos, composto de direitos individuais contrários à opressão do Estado, às perseguições de cunho religioso ou político, bem como a doutrina absolutista. São direitos consagrados em várias declarações e constituições, né, como a gente tem na Constituição Federal de 1988. Segunda geração, né, tem outra chargezinha ali, que diz o seguinte: todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a senhora do lado diz, agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida, saúde, né, etc. Está falando o quê? Está falando justamente dos direitos que foram conquistados, sobretudo, né, pelo movimento da classe trabalhadora, de melhoria das condições de vida, né, de luta por políticas sociais que pudessem, né, atuar nos mínimos necessários à sobrevivência. Então, você tem aí, na verdade, direitos relacionados ao mundo do trabalho, salário, férias, e aqueles de caráter social mais geral, educação, saúde e habitação. Pode passar? Terceira. A gente tem ainda uma terceira geração que condiz os direitos coletivos de humanidade, garantidos pela integração de diferentes segmentos das sociedades e nações, ou seja, são aqueles que falam da autodeterminação dos povos, né, do desenvolvimento, do meio ambiente, aqueles são elementos gerais que afetam todos os países, afetam o planeta, né, e que é importante todas as sociedades estarem discutindo. A gente fez isso aqui essa semana, discutir globalização, discutir meio ambiente, né, e com base nas transformações estruturais e a influência tecnológica, já se fala numa quarta geração de direitos humanos que tem que se preocupar com esse avanço tecnológico e a mudança disso nas relações humanas. A gente fala aí da genética, da clonagem, né, de uma série de intervenções que acabam sendo feitas nessa forma que a gente tem de se reproduzir, de se interrelacionar socialmente. Pode passar? Aí eu coloquei, na verdade, só para a gente pensar, algumas, né, das citações da Declaração dos Direitos Humanos, no intuito da gente pensar, será que a gente consegue garantir, né, essas questões? Então tem ali, por exemplo, todo ser humano será reconhecido como pessoa perante a lei, ninguém será submetido a torturas ou castigo cruel, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Né? Toda pessoa tem direito a um julgamento público, imparcial e justo. Será que a gente consegue, né, mesmo ali fazendo toda uma discussão de Estado democrático, garantia de igualdade, né, a gente consegue caminhar para isso?
E aí a gente vê que existem obstáculos, né, que acabam dificultando que a gente possa ter realmente uma sociedade igualitária, né, com justiça social. E aí, pode passar, por favor? E aí a gente vê o quê? Que, na verdade, esses obstáculos são frutos de projetos societários distintos, né? Além desse democrático e igualitário, que tem perspectiva, né, da igualdade, a gente tem ali, na verdade, a influência de uma ideologia conservadora, autoritária, segmentada, pautada na manutenção de uma ordem social perversa, composta por valores únicos, pré-determinados e imutáveis. Ou seja, ainda hoje, a gente, né, o conservadorismo é algo presente e é algo que tenta, né, ganhar espaço e minar aí as relações sociais e as perspectivas do movimento de igualdade e de garantia de direitos. Isso faz com que, na verdade, ocorram diversas manifestações de atos violentos, que se justificam em muitas das sociedades, né, pela concepção de práticas culturais. Então, a gente tem ainda genocídio, racismo, mutilação sexual. E aí eu cito naquele exercício que a gente devia fazer de leitura do jornal aos domingos, né, no domingo, dia 2 de outubro de 2011, saiu uma matéria que tinha aquela chamada: o genocídio silencioso das meninas, aborto seletivo e favorecimento de filhos homens correspondem por 2 milhões de mulheres a menos no planeta a cada ano, diz o Banco Mundial. Então, isso é para a gente pensar, né, como que muitos países, justificando uma questão cultural, uma questão de organização social, ainda hoje exercem violações sérias de direitos humanos. E aí eu reproduzo, né, um mapa que esse jornal trazia da melhor forma que eu pude fazer. Né, foi isso aí, foi colocar dessa forma. Esse material está na pasta que vocês encontram de acesso, mas é importante a gente ver como vários países ali, né, no Oriente Médio e Norte da África, a preferência por meninos por motivos religiosos e relacionados ao mercado de trabalho. A África do Sul subsaariana, maior questão é a mortalidade de meninas com menos de 5 anos, mais vulneráveis a problemas como os de desnutrição. Até porque lá, se tem um menino e uma menina, e eu tenho que alimentar um deles, o alimento vai para o menino. A preferência é você, né, cuidar e salvar esse menino. Sul da Ásia, desnutrição e pobreza matam muitas meninas por negligência de gênero. Leste da Ásia e do Pacífico, intensa campanha na Coreia do Sul é feita atualmente pela valorização da mulher, o que melhorou o problema. China, muitos dos feticídios ainda sobem. Política de um só filho faz países insistirem para ter um menino. Índia, a prática de abortos ainda preocupa. O governo proibiu ecografias para fins de seleção de sexo, ou seja, na Índia, ultimamente, estava se usando o quê? O exame, né? Engravidou, você já fazia o exame para saber se era menino ou se era menina. Se fosse uma menina, você fazia o aborto seletivo. Muitas mulheres provocavam, né, o aborto para não ter uma outra menina. Europa e Ásia Central, feticídios preocupam na Sérvia, Geórgia e Azerbaijão. Aí você tem aqui China, os dados, aborto seletivo de meninas, 1.092.000. Né? Índia, 257.000. E assim a gente vai, só para mostrar, né, que se a gente for dar um passeio aí pelo mundo, pelos países, existem muitas coisas relacionadas à violação dos direitos humanos que a gente diria, mas como que isso acontece? Né? Ou seja, com a própria discussão do aborto aqui no Brasil, é uma discussão que é de saúde pública, mas é uma discussão que socialmente não está bem definida, bem delimitada, e que existem várias visões, né, tanto de um grupo que se diz a favor, por inúmeros motivos, quanto um grupo que defende, né, que não, o aborto não deve ser legalizado. Então, isso para a gente poder ter, né, algumas questões. Dentre as diversidades, né, as violações dos direitos fundamentais, como guerra, trabalho, prostituição infantil, discriminação, tem ali uma questão que é a violência por orientação sexual e identidade de gênero,
que no texto eu acabei demarcando, não só por uma questão que está na mídia atualmente, mas por uma participação na realização do doutorado, ter contato com pesquisas do professor Sérgio Carrara, da UERJ, onde ele fala, na verdade, de como é a vida de pessoas, de sujeitos que compõem o segmento da comunidade LGBT, em específico as transexuais e os travestis. Ou seja, como ele tende a demonstrar, na sua pesquisa, como que a violência a um travesti, a um transexual, quando ela chega num espaço de garantia de direitos, ela é banalizada, muitas das vezes, pelos profissionais que devem garantir esse direito. Muitos deles justificando que foi ela, a travesti, que procurou aquele caminho. Foi ela, a travesti, que estava no meio da rua abordando um cliente no seu carro e que, por algum motivo, levou ele a ter uma reação ou uma ação que fosse violenta. E isso faz com que, muitas das vezes, os crimes não sejam registrados, não sejam acompanhados e não sejam averiguados. Ele cita várias passagens de familiares falando como foram feitas as abordagens na delegacia de polícia, e como esses profissionais ou esses segmentos de garantia de direitos se posicionavam diante das questões, que é algo extremamente significativo, até porque, se a gente considerar as travestis e transexuais, geralmente são um grupo que historicamente sofre dentro da comunidade LGBT uma rejeição muito grande, tanto que recentemente eles conseguiram o direito agora, a partir de julho, tem uma legislação do Estado do Rio que garante às travestis o uso do nome social, porque muitas das vezes elas acessavam determinados serviços, mas ao mostrar sua carteira de identidade, o registro era feito por Ricardo e ela queria ser chamada de Claudete. E muitas das vezes, naquela questão, ela se via constrangida, porque no serviço de saúde, por exemplo, eu trabalho no serviço de saúde, ia lá e botava Ricardo, e a pessoa fala, Ricardo, e a Claudete já esqueceu que ela chama Ricardo na carteira de identidade, ela quer ter o direito, à sua orientação, à sua identidade de gênero, que é ser Claudete. Então, esse movimento, que é o movimento das transexuais, travestis, no dia 17 de outubro passado, agora teve um seminário na Secretaria de Estado sobre saúde da população LGBT, e a ênfase recaiu significativamente como os profissionais de saúde e de outras instituições, que significa nós, porque nós estamos aqui nos formando, já me formei, mas a gente sai da universidade e vai para o serviço atuar diante da população. E ao chegar lá, como é que a gente se posiciona na diferença do outro? Então é importante saber que o nosso valor, cada um de nós temos os nossos valores, mas isso não pode atrapalhar, não pode se colocar à frente do atendimento, da garantia de direito que eu, enquanto profissional, eticamente devo prestar a esse usuário. E aí eu trago ali, só para a gente sair um pouco de Brasil e ver, como a discussão da orientação sexual é complexa, a sexualidade em si é complexa, porque muitas pessoas têm dificuldade na discussão da sexualidade, dificuldade de se olhar no espelho, de se tocar. Então, discutir sexualidade é algo mais complexo. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm ali uma escala, chamada uma escala Kinsey, que eles fazem periodicamente pesquisas, querendo saber o grau de orientação sexual na sociedade americana. E aí a gente pode ver ali, é extremamente interessante perceber, que você tem maciçamente um grupo que se diz hétero exclusivo, mas você tem ali um grupo de pessoas que se dizem homossexuais eventualmente, incidentalmente, ou seja, tiveram, mas não são homossexuais. Então,
você tem aqueles que se dizem homo exclusivo, somente 4%. Você começa, na verdade, a classificar dentro desse contexto. Gente, isso aí é um dado de uma sociedade X, né? Cada sociedade tem seu padrão e cada pessoa pode dizer ou não se é ou se não é. Exemplo, questão, por exemplo, que demonstra que nesse seminário foi debatido pelo preconceito. A questão de doação de sangue, né? Hoje, a doação de sangue, pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo, elas não podem doar sangue. E isso, todo o movimento LGBT tem feito uma discussão de que isso, na atualidade com as legislações, é incoerente, só reforça o preconceito. Por quê? Porque quer dizer que o homem que chegou lá, que fez, né, sexo coletivo a noite inteira, né, que foi vai chegar lá e vai dizer, sou hétero, sou casado. E aí, pode também, não pode colocar em risco, ou seja, como é que é isso? Você está achando que o segmento homossexual ainda é um segmento de risco e a gente tem descaracterizado essa fala, né? A gente tem dito, na verdade, hoje que a prevenção é o caminho. Então, só para a gente entender que essa questão da sexualidade, ela é uma questão que, né, que importante da gente pensar quantos pais de família deixam suas esposas em casa, saem, dão uma voltinha e voltam. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso sai em reportagens, isso a gente vê na televisão, isso quando cada um de nós vai passear, né, quem vai na Lapa, tomar uma cerveja, você vê situações das mais diversas possíveis e dados, o número de mulheres casadas, idosas, que têm contraído o HIV, ele também é um dado significativo hoje que demonstra, né, que a questão da homossexualidade em si não deve ser o único fator a ser considerado. Então é só para a gente pensar nessa escala aí, o que significa essa questão de dizer, ó, o predomínio é hétero, mas eu sou homo eventualmente. Né? Como é que é essa fragmentação de dizer ser ou não homossexual ou heterossexual? Bem, ao falar de violações, pode passar. Ao falar de violações de direitos por orientação sexual, falamos, então, é importante considerar o quê? Um processo social de naturalização da heterossexualidade como a única expressão que deve ser socialmente aceita, né? Ou seja, os núcleos sociais geralmente dizem, não, que é normal é ser hétero, né? Então, ou seja, isso é para a gente pensar, o que é essa fala? Ser normal ou não ser normal, né? Para a gente pensar mais à frente. Segundo, crimes de ódio qualificadores de violências físicas contra homossexuais e travestis, crimes praticados com crueldade, intolerância à diferença. Né? Então, a gente tem visto cada vez mais que, para tentar reafirmar determinada postura, você tem cada vez mais tido crimes de ódio, crimes sérios, violentos, né, a determinados segmentos da população. Chegamos, inclusive, a ter, né, aquela reportagem que saiu de que pai e filho andavam na rua, foram confundidos ou não, lá para ver, né, mas confundidos ou não, foram um ato de violência e foram parar no hospital em todos os segmentos de defesa de garantia de direitos. E demonstra, sobretudo, um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por recorrentes formas de expressões de tabus e intolerância. Né? Então, tabu e intolerância é algo extremamente presente. E aí, eu trago uma questão final no texto, que é, na verdade, pensar, né, como essa diversidade transita no âmbito das políticas públicas, das políticas sociais, né, que são evocadas aí para garantir a manutenção da justiça social, pressupondo a formulação, gestão, execução de políticas inclusivas, eficazes e competentes no atendimento às diversas demandas. E aí eu coloco um primeiro ponto, né, que eu já citei aqui, que é a questão do investimento em profissionais qualificados e bem remunerados, com leitura e compreensão da realidade, capazes de se comprometerem com a garantia desses direitos. Então, é preciso, né,
fazer um pouquinho o movimento, aquela coisa de, não só na questão da sexualidade, aí eu já estou dizendo em todos os segmentos de garantia de direitos, né? Tentar se colocar na posição do outro, né? Ou seja, como é que é uma pessoa que vive na rua, com chuva, com frio, né? Ou seja, como é que é tentar pensar os diferentes segmentos que demandam a garantia de direitos. E aí, ter um profissional qualificado é extremamente importante. Ser qualificado não quer dizer que tenha que deixar de lado aquilo que, os seus valores, mas tem que dialogar os seus valores com os valores distintos da sociedade, né, que conformam, fazem parte dessa sociedade. É preciso perceber, né, as necessidades da população para além das demandas apresentadas, reconhecer, de fato, fora do espaço institucional de atuação, as vulnerabilidades existentes, ou seja, romper com aquela barreira, né, de que eu atendo a demanda que me chegou. Eu atendi ela, mas muitas das vezes não sei se outras ausências compõem a vida daquele cidadão que traz determinada questão que é considerada prioritária. Então, que leitura de realidade eu tenho, que conhecimento de realidade eu tenho. Né? Eu tenho experiência de trabalho em saúde da família, né, que demonstra isso. Quando a gente sai do atendimento dentro da unidade de saúde e vai fazer a visita na casa das pessoas, subir o caminho que ela segue diariamente, entrar no portão da casa dela, verificar as condições de vida, de relação de vizinhança, de relação familiar, a gente passa a entender uma série de questões que afligem aquela família, que atingem a sua saúde, né, que causam situações que precisam ser acompanhadas, coisa que talvez se eu estivesse somente dentro da instituição, eu não teria essa noção. Né? Às vezes acontece, quando eu falo aqui do outro princípio, outra questão importante, que é construir realmente, né, uma rede intersetorial, ou seja, avançar na intersetorialidade no entendimento das políticas como um sistema de políticas. Não é a gente continuar, como a gente faz muitas das vezes, profissionais, até aqui eu atendi na saúde, agora vai ser um problema na assistência. A assistência diz, eu já dei os benefícios, agora a casa que está casa ainda da habitação. E a gente não tem, na verdade, um debate unificado nessas políticas que fazem parte de uma gestão, de um governo, e que esse cidadão único transita por todas elas. Né? Ou seja, ele não é um cidadão diferente na saúde, na assistência, na habitação. Ele tem múltiplas necessidades que precisam ser vistas pelos diferentes órgãos que compõem essa gestão governamental e gestão das políticas públicas. É preciso estimular, então, aqui chamamos também da participação social e o protagonismo do usuário, integrados aos diferentes segmentos sociais, estimulando o potencial coletivo, sem naturalizar ou banalizar as situações apresentadas. Né? É preciso chamar esse usuário, ouvir esse usuário. Às vezes o usuário ele não tem, né? Ele não estudou, ele não é letrado, mas ele tem uma história de vida, uma vivência que muito pode contribuir para aquele contexto, para aquela coletividade. Então é importante, às vezes, a gente não naturalizar, não criminalizar a pobreza, né? É importante a gente, que determinantes, que situações levam a que ocorra esse processo. E, por fim, é preciso reconhecer que as diversidades, em suas múltiplas formas, né, é compromisso de todo profissional e também de todo cidadão que acredita no potencial de transformação da sociedade. E aí eu boto uma frasezinha final aí, que é que nunca se diga isso é natural, para que nada passe por imutável. Né? Ou seja, que não vamos naturalizar para que a gente possa ter clareza de que a sociedade ela se transforma e que nós, não só como profissionais, mas como cidadãos, fazemos parte desse contexto e que a gente deve pensar que parte desse latifúndio, né, me cabe também, enquanto cidadão. De que forma eu posso colaborar para construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. Vou pedir para passar, por favor, o curta, tem um curta de 1 minuto, coisa breve, só para finalizar, e que deixa uma mensagem
uma pergunta aí final para a gente ir pensando para os próximos e futuros debates. Por favor. E aí é para pensar, né? Estamos prontos nessa caminhada, nessa sociedade que a gente se relaciona, né? Não só como cidadãos, como profissionais, afinal estamos aqui no contexto de produção de conhecimento, de formação profissional. Era essa a mensagem, queria agradecer a participação e a presença de todos. Se alguém tiver pergunta, depoimento, fala alguma questão, né? Queira também pontuar alguma coisa, fique à vontade. Mas eu agradeço a presença e a atenção de todos. Obrigado.